apontados para essa questão da reforma tributária, até pelo fato de que há mais de 30 anos se discute essa questão dos impostos, essa questão da presença do imposto municipal, estadual, federal, da criação do IVA, que é um imposto que pode trazer uma concentração para o governo federal e que muito vem sendo discutida. E no meio de toda desse debate, dessa discussão, está a Zona Franca de Manaus, que sobrevive ainda com os incentivos fiscais desde quando foi criada, ampliada por mais 50 anos, mas constantemente atacada no sentido, entre aspas, atacada no sentido, porque é óbvio que cada estado puxa para si, né, a necessidade de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para incentivos fiscais, para geração de emprego e renda. Porém, em outras localidades não há uma floresta pujante, rica, como é o caso da Amazônia, que tem um papel de equilíbrio do clima, não só na região, mas para o país e para o mundo. O Polo Industrial de Manaus tem um papel significativo. E nós, como temos essa preservação, não como uma moeda de troca, mas por ter a dádiva de termos a maior floresta tropical do planeta, o Polo Industrial de Manaus ultrapassa todos os significados econômicos. E mesmo assim, apresenta também a pujança da sua economia, passando por diversas crises, tanto nacional quanto até internacional. Continuamos ainda gerando emprego e renda e absorvendo toda a região norte no sentido voltado para a produção de produtos eletroeletrônicos. Se há muito o que fazer, se há alternativa econômica para um estado tão rico como esse ter qualidade para a sua população, e isso está aparecendo nos últimos anos. Já citamos várias vezes aqui, como é o caso das jazidas minerais de um solo tão rico quanto o Amazonas. Exemplo significativo, o gás do Urucu, ali no Solimões, o gás de Silves, que fica aqui na região metropolitana, e dentre outras jazidas, tanto de casterita, tanto de bauxita, nióbio e até urânio. É claro que nós também não poderíamos deixarmos de falar do potássio. Sempre iremos citar como grandes riquezas, além de outras que estão ainda no plano da sua exploração ou na possibilidade de extração. Mas o Polo Industrial de Manaus tem sim sido um grande exemplo, não só para o país e na contrapartida da sua arrecadação, quanto para a geração de divisas. Na América do Sul, principalmente, onde tem os maiores compradores dos produtos made in Zona Franca de Manaus. Devemos nos orgulhar, sim, que atravessamos décadas e mais décadas com um polo que sustentou gerações e a riqueza do estado do Amazonas. A reforma tributária é importante para o país avançar, sim, mas não só na questão econômica. Manaus tem que estar inserida neste sentido, porque foi criada lá atrás com os incentivos não só para a geração de emprego e renda para sua gente, mas para a preservação da floresta amazônica. Boa noite, Amazônia, Poder e Opinião já está no ar. Você está acompanhando o Boa Noite Amazônia, com jornalismo opinativo sobre política, economia e os assuntos da atualidade. De segunda a sexta-feira, aqui pela 92.3, Rádio Onda Digital e pelo canal 8.2 na TV aberta. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. Agora são 17h43. Boa tarde, Álvaro Corado. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, professor. Boa tarde especial a todos que estão nesse momento conectando com o Boa Noite Amazônia. Você que está pela internet, pela rádio, pela televisão,
É sempre um prazer poder contar com a sua audiência. Boa tarde, professor doutor Ademir Ramos, que ainda está no berço. Sim, completei ontem 68 anos, dia da Imaculada Conceição, tudo em família, sem ostentação, só comendo lá uma maniçoba, um jaraqui frito e dançando carimbó. Que bom. Mas eu queria fazer uma reflexão hoje. Nós tivemos uma boa exposição no nosso círculo de debate na universidade. O professor Jaime, lá de Moçambique, isso que é legal, o instrumento da internet, né? Colega lá de Moçambique, que foi aluno do professor do professor Gil Vicente, que é um moçambicano, professor doutor, que está na Universidade Federal do Amazonas, está morando lá em Itacoatiara. Fizemos uma conexão e fizemos um estudo sobre o processo de colonização na África, e particularmente em Moçambique, e fizemos um paralelo com o Brasil sobre a terra. Moçambique tem 32 milhões de habitantes, né? Não dá para fazer uma comparação. Bem menor que o Brasil. É muito menor do que o Brasil, mas tem toda a singularidade sobre a questão da terra. A grande moeda é a terra. A questão fundiária em Moçambique é a questão fundiária no Brasil. E essa questão colonial e neocolonial ainda está em pauta. Veja a questão indígena. A venda do... Veja a questão indígena. Também. E aí você vê, por exemplo, a questão da Vale do Rio Doce. O Brasil é tido como um império, assim como a China, a Austrália. O Brasil tem uma atitude imperialista em Moçambique. Porque, na verdade, a Vale do Rio Doce entrou arrasando o povo para fazer exploração mineral. Aí fizemos um estudo sobre a questão da terra em Moçambique. Vimos também, para satisfação de alguns direitistas que gostam, os 75 com a Revolução, a esquerda assumiu o poder, mas não tinha projeto. E teve que patinar e teve que acatar as decisões do Banco Mundial, do FMI e da FAO, da Fundação de Alimento da ONU, né? E ao mesmo tempo com a pressão da África do Sul, o capitalismo voltou e voltou cada vez mais forte. Quer dizer, é interessante ver um paralelo entre a África, sobretudo Moçambique e Brasil, e também Zona Franca. Na década de 80, Moçambique, a estratégia do Banco Mundial e do Fundo Monetário, criaram 2 zonas francas lá. A Zona Franca de indústria e a Zona Franca de importação. Indústria e investimento. Aqui eu digo, não, aqui a nossa é fundida numa só. Eles têm 2 zonas francas, uma de indústria e uma de investimento lá. Olha, a mesma estratégia adotada do grande capital se adotou em Moçambique, só que nós saímos na frente, na década de 60, né? Assim como Panamá, assim como outros lugares do Oriente e da Ásia também. Quer dizer, a Zona Franca, a questão do território, o avanço do capitalismo em Moçambique, o retrocesso do processo revolucionário da independência de 75, agora mostra a independência em Moçambique foi como a república no Brasil. Só os intelectuais fizeram e o povo não participou. E nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia o que estava acontecendo, igual a república. Quer dizer, interessantíssimo o estudo. Agora, o ótimo é você ter um recurso como a internet que me permite uma discussão com um colega professor lá em Moçambique. Que estudou no Brasil, estudou no Rio Grande do Sul, estudou em Pernambuco, e está trabalhando lá num distrito que é o município de Moçambique. Que legal, né? Estabelecer isso que se chama de cooperação internacional. Esse que é o papel da universidade e que nós estamos fazendo na Universidade Federal, estudando o processo de decolonização. Muito bom. Direto do blog do Botelho, Tiago Botelho. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, professor Ademir. Depois dessa aula aí de Moçambique, Fiquei atento aqui, que eu não conheço nada dessas. Boa tarde especial para você que nos acompanha aqui na Rede Onda Digital, no canal 8.2 na TV e também na 92.3 na rádio, além dos sites Imediato e o Poder que estão em live nesse momento. Muito obrigado pela companhia. Vamos juntos até às 19 horas. Agora são 17 horas e 48 minutos. A gente segue com o seu Boa Noite Amazônia, destaque aqui do poder.com, você pode acessar agora e fazer a conexão direta com todas as notícias do Poder aqui no Amazonas, no Brasil e no mundo. A Secretaria Municipal de Educação, CEMED de Manaus, prorrogou o contrato com a Esgotec,
serviços de transportes limitada para prestação de serviços de limpeza e desentupimento de tubulações, caixas de gordura, fossas sépticas e sumidouros. A informação foi publicada no Diário Oficial do município. O contrato assinado inicialmente em 2022 foi aditivado com vigência até novembro de 2025. O valor total de 9,7 milhões, representando um aumento de 1,9 milhões em relação ao contrato anterior, que havia custado 7,8 milhões. Os serviços serão realizados nas instalações prediais da CEMED. Contrato número 098/2022 conta com a assinatura da secretária Dulce Almeida, que é irmã do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Álvaro Corado. Olha, eu primeiro dizer que não há problema algum de você contratar empresas para prestar esse tipo de serviço, né? A gente também não precisa, eu sou contra você endemonizar contratos públicos aleatoriamente. Agora, não tenha dúvida que houve, por parte da conjuntura política dos últimos meses, uma espécie de cheque em branco para a gestão do prefeito Davi Almeida. Primeiro porque tudo que foi objeto de pedido de informação na Câmara Municipal foi negado. Depois os próprios vereadores tentaram implantar CPIs para investigar determinadas contratações e atos da prefeitura. A Justiça entrou em campo e proibiu, suspendendo essas investigações, e agora recentemente a Justiça confirmou essa decisão, impedindo que os vereadores realizem o seu trabalho de fiscalização do Poder Executivo. Então, e aí vem a eleição. A própria eleição reelegeu esse grupo político. Então, assim, eu acho que é um conjunto de situações que envolvem a gestão municipal que credenciam eles a fazer agora esses contratos e não tem nenhum tipo de questionamento. Quem está questionando somos nós aqui, né? Nós é que questionamos, nós é que levantamos essa bola para que a sociedade pelo menos faça a sua avaliação. Não é dizer que está certo ou dizer que está errado, é simplesmente mostrar para a sociedade o que está sendo feito com o dinheiro do pagador dos impostos, né? Porque esse dinheiro, é sempre bom lembrar, não é propriedade de ninguém. Ele é, na verdade, oriundo do pagamento dos impostos que são realizados pelo povo, né? De certa forma, todo mundo paga, de alguma forma, imposto para contribuir para o pagamento desses contratos. Então, o que eu consigo enxergar disso, na verdade, é a continuidade, é a administração pública entendendo que ela recebeu esse aval em vários níveis da administração pública e vai fazer com absoluta certeza muito mais do que isso. Professor Ademir. Em tese, não há nenhuma legalidade. O que me assusta é que no passado nós não líamos diário oficial, né? Era coisa de burocrata, ler diário oficial, etc. Hoje nós temos que ler constantemente o Diário da União, o Diário do Estado, o Diário Municipal, o oficial do município. Nós temos que estar atento, porque é onde se torna registrado o ato do poder constituído. Então, em tese, não há nenhuma ilegalidade. É permitido o aditivo, desde que esteja de acordo com os termos legais, tá? Não sei se está. Eu só estou perguntando. Está de acordo com os termos legais? É permitido o aditivo em tempo hábil? Esses que são perguntas que está se fazendo. Nós estamos dando um informe sobre esse ato. Esse ato é uma condição sine qua non para ser executado, quer dizer, é um necessário urgente, urgentíssimo, não sei. Essas perguntas, o que nós estamos fazendo aqui é uma ação concorrente com o Poder Legislativo Municipal, porra. E o Ministério Público, né? E o Ministério Público. O que nós fazemos aqui deveríamos ganhar dobrado. Boa, né? eu também gostaria. Vamos solicitar um auxílio do Ministério Público. É uma ação concorrente da Câmara, porque todos os dias que a gente senta a essa mesa, a discussão é o Ministério Público fazendo fiscalização na economia política da Prefeitura e a Câmara perdida nos seus
nos seus devaneios, discutindo a questão de plano de saúde, discutindo a questão de aumento, etc, etc. Então, em termos legais, não tem eu não julgo nenhuma ilegalidade. Agora, é necessário pensar o seguinte: o aditivo é permitido de acordo com os termos constituídos? Eis a questão. O aditivo. Quem trabalha com economia pública é assim mesmo. Você tem um contrato e aí você faz o aditivo. Só estou falando isso porque nós temos o grande exemplo da ponte que leva de um lugar para o outro, que é a ponte Manaus, sobre o Rio Negro. Manaus, Iranduba. Quantos aditivos foram feitos na ponte? A ponte começou, parece, no valor de 800 milhões. Aditivo 1, aditivo 2, deu mais do que 1 bilhão e 300 milhões. Quer dizer, a questão ficou lavrada aí publicamente. Então, acho que é necessário que se faça isso, limpeza do ar-condicionado, desentupimento de foto, é necessário. Agora tem que ver se está de acordo com os valores instituídos, né? E a legalidade, o termo constituído. E quem deveria primar e zelar por isso nós estamos aqui por dever de ofício. Quem deveria zelar por isso é o poder constituído que nós votamos, que nós constituímos para os devidos fins, e os instrumentos de controle, que é o Ministério Público e a Força Popular e a imprensa livre e soberana. Botelho. Isso reforça o papel importante do jornalismo, da comunicação em uma democracia como a nossa, né? Então a gente está aqui fazendo o papel muitas vezes nosso, de comunicador, e também de fiscalizador do Poder Executivo, que deveria ser feito pelos vereadores, que lamentavelmente muitas vezes se excluem dessa prerrogativa que lhe é competência deles, né? Inclusive. Não há nada de errado na contratação de limpeza de fossa, em que pese a prefeitura tenha que fazer isso, né? Enfim, não tem nada de errado até que se prove o contrário, professor. Exatamente. Mas, de fato, valores chamam a atenção. Quando você paga 10 milhões para serviço de desentupimento e 58 milhões para aquisição, por exemplo, de tampas de bueiro, como a prefeitura fez, isso, obviamente, chama a atenção da população pelo valor, que é alto demais. Mas, como o Álvaro Corrado bem explicou, esse é um papel de fiscalizar da Câmara e dos órgãos de controle. Mas, nessa gestão que se encerra agora no dia 31 de dezembro, me parece que a tentativa de observar, de fazer o papel do vereador, que é fiscalizar, foi dificultada, até pela justiça e também pelos pares lá na Câmara Municipal de Manaus. Houve muito pouca transparência da prefeitura, e aqueles que ousaram, posso até dizer assim, fiscalizar o Poder Executivo tiveram muita dificuldade e, na maioria das vezes, não obtiveram nenhuma resposta, o que é muito lamentável. Vamos fechar a primeira gestão do prefeito Davi, que foi reeleito, sem informações concretas sobre contratos que a prefeitura fez com empresas e que pagavam familiares do prefeito. Vamos fechar essa gestão do prefeito sem saber quanto foi gasto no Soul Manaus, que trouxe aquele DJ francês no ano passado para fazer um mega show em Manaus. A gente vai ficar sem saber, por exemplo, para onde foi o dinheiro do Fundeb do ano passado, e parece que esse ano novamente não será pago aos professores. Agora mais essa da limpeza de fossa aí por 10 milhões, a tampa de bueiro, enfim. São contratações que a prefeitura fez ao longo dos últimos 4 anos que ficaremos sem resposta. Sem esquecer também do principal programa que foi feito pela prefeitura nesse tempo, que foi o Asfalta Manaus, que prometeu aí 10 mil ruas e vai finalizar 31 de dezembro, menos da metade, gastando muito dinheiro, mais de 1 bi. Corrado. Eu queria aprofundar um pouco essa concepção do que está acontecendo no Amazonas com o momento político que a gente está vivendo no Brasil. Eu não sei se isso é bom para a democracia, se não é essa, vamos dizer assim, essa corda esticada com o poder legislativo, mas quando você vê, por exemplo, essa dobradinha executivo e judiciário, né, colocando de certa forma na parede o poder legislativo no Congresso Nacional e aqui no Amazonas, esse exemplo na cidade de Manaus, por exemplo, me preocupa um pouco, né, porque me parece que não é saudável para a democracia, ou seja, para a vontade do povo, esse tipo de dobradinha.
Quer dizer, aquele conceito da independência dos poderes, ele é fundamental para que, por exemplo, o Poder Judiciário possa dar uma decisão contrária ao Poder Legislativo, mas também possa dar uma decisão contrária ao Poder Executivo. Porque o desejo do Poder Executivo, aliás, de qualquer poder, é dominar o outro, né? Então, a diferença, ou seja, a forma como você conduz essa tripartição de poderes é fundamental. Quer dizer, todos têm que ter um certo poder, um nível de poder, todos têm que ter um certo nível de poder de decisão, mas é extremamente pernicioso quando dois poderes se juntam contra o outro, porque é quase como uma covardia, né? É como se você deturpasse o conceito principal dessa divisão de poderes, porque você usa o seu poder efetivamente para anular o outro. Então eu vejo claramente isso na política nacional hoje. E eu não sei até quando isso vai durar e até onde isso vai levar o Brasil. Mas o que a gente pode enxergar claramente, e aí eu falo como imprensa agora, é que essa mesma estrutura se voltou contra a liberdade de expressão no Brasil. Essa mesma estrutura que vai para cima do Congresso Nacional, vai para cima da Câmara Municipal, e isso não está acontecendo só aqui em Manaus, em outros estados também está tendo o mesmo tipo de pressão, ela começou aí também por uma tentativa de estabelecer um novo modelo de liberdade de expressão, que inclui uma série de restrições, né? E estamos caminhando lá no Supremo com a ação que deve concluir, Marco Civil da Internet, que deve concluir agora, essa semana, inclusive, na qual se estabelece uma série de dispositivos legais que vão colocar ainda mais problemas aí nessa relação com a liberdade. Então, eu vejo claramente que os vereadores estão numa posição extremamente ruim, difícil, né? E a imprensa, de certa forma, está dando seu último suspiro, né? Continua batendo aqui, a gente não sabe até quando. A problemática trazida à pauta que o Álvaro nos coloca aqui não é um problema nacional, é um problema da democracia em todo o mundo hoje. Na verdade, o que está em pauta, a problemática aqui, é que, na verdade, esse preceito instituído por Montesquieu da divisão dos poderes é, na verdade, uma grande ilusão que a burguesia criou, a burguesia como classe revolucionária, né? Está em discussão que a teoria do Estado moderno. Sim. Quer dizer, é necessário, sim, repensar esse processo democrático. É necessário, sim, repensar a teoria do Estado moderno ou pós-moderno. Que essa ilusão que nós sustentamos no preceito constitucional, independência dos poderes, a lá Montesquieu, isso hoje é vulnerável em todo o mundo. Está muito claro. Veja nos Estados Unidos o que aconteceu, veja no Brasil, veja o que está acontecendo na França. Na França agora. Sim. Veja o que aconteceu agora na ditadura lá da Síria. Quer dizer, essa é uma situação concreta que, na verdade, os acadêmicos, e sobretudo os Estados Unidos, que prima como defensor da democracia, os seus intelectuais deveriam estar pensando isso. Interessante, professor. Nós estamos pensando o que aqui? Teoria do Estado moderno ou pós-moderno, que começou no século XVIII. Olha aí, nós estamos trabalhando o modelo século XIX do Montesquieu. Século XVIII com o Leviatã, do Hobbes. Depois o Espírito da Lei, e ainda estamos trabalhando isso no século XVIII. Quem está repensando a democracia? Tá? Fala-se de uma democracia participativa, questiona de uma democracia representativa. O Brasil é um mix entre a representação e a participação. Começamos concebendo uma Constituição que seria revolucionária, socialista, e depois foi, acabou fundo, como diz o Caboclo. Uma concha de acabou fundo e deu esse mix da democracia que nós temos na nossa Constituição. Então, olha só o que implica teoria do Estado moderno, implica em quê? Em formas de governo, implica na economia política das formas de governo, implica na participação popular nesse processo.
Quer dizer, e, sobretudo, o avanço do capitalismo, com o capitalismo instrumentalizando a democracia, o que se deu a partir da Revolução Francesa. Muito bem, Marcelo Bentes aqui aprovando a pauta e achando muito interessante, desde o boa tarde do professor Dr. Ademir Ramos, que foi uma aula. Viajamos até para Moçambique. Muito legal. Pausa para o café, Café do Norte, puro e forte como você. Boa noite, Amazônia, volta em instantes. Eu acho. Você está acompanhando o Boa Noite Amazônia, com jornalismo opinativo sobre política, economia e os assuntos da atualidade. De segunda a sexta-feira, aqui pela 92.3, Rádio Onda Digital e pelo canal 8.2 na TV aberta. Pizza nova no pedaço, gostosíssima. cantina toscana maravilhosa. Pizza, Peça no delivery, iFood, queijos e carnes ervas, massa de tomate. Essa pizza é foda. 994224446. essa pizza é boa. Cantina toscana. 994224446. Bora! Cantina toscana. Aqui na Onda Digital, a felicidade vem de graça todo dia. Você que é ouvinte fiel da nossa rádio, prepare-se! Todos os dias tem promoção exclusiva para você, que acompanha a melhor programação de Manaus. Aqui você ganha mais a cada sintonia. Onda Digital. Não perca a chance de ser o grande vencedor. Confira quem faz a festa para você. Onda Lava Minha Roupa tem o apoio da Lavateria Fest, na Avenida Dacir Vargas, Loja 2, número 1746, na Chapada. Loucos por Pizza, com sorteio todos os dias. Tem o apoio da Facinho de Pizza, o restaurante mais completo de Manaus. Menu Secreto tem o apoio do restaurante Vumbora, Culinária Amazônica, na Cachoeirinha. Prato Liberado tem o apoio da Botecaria, lugar de gente feliz, no Povos da Amazônia. Acompanhe a programação e siga nas redes sociais, @Rede Onda Digital. O melhor da música e das promoções está aqui, na Onda Digital. Saiu na Onda Digital. Motociclista fica ferido em acidente e deixa trânsito parado no Japim. Quer saber mais? Acesse o portal da redeondadigital.com.br. Acesse o YouTube Rede Onda Digital. Vem pra Onda, você também. Neste Natal, deixe a magia da criatividade brilhar com presentes únicos e personalizados da Express. Surpreenda família e amigos com canecas exclusivas, brindes empresariais, pijamas personalizados e muito mais. Você traz a ideia e nós transformamos em um presente exclusivo. Visite nossa gráfica ou solicite seu orçamento no WhatsApp 99388-6602. Natal Express. Sua criatividade é o melhor presente. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Mix Burger & Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço, com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Miats, o simples da melhor forma. Na Onda Digital, o Natal é mais especial com você. Que seja cheio de felicidade e harmonia. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia.
Agora são 18h08 em Manaus. Falando em polícia. Mudaram a nossa trilha, né? Mudaram A gente tá até- comentando. Parece Só o pessoal não que ficar tá perdido aí. Quase que eu chegar, entendeu? Aliás, saiu Pode mais destacar o. o Colete. O Colete. Saiu mais um boletim do Paulo Onça lá, do hospital Paulo Onça, que foi agredido durante uma colisão de trânsito. Soubeste, né, Coragem, dessa história? Sim, acompanhei. Terrível isso. E o agressor foi preso. Já foi apresentado lá no 1º distrito de polícia, foi preso. Falou que perdeu a cabeça porque achava que a esposa, que era passageira, tinha morrido durante a colisão. Claro que não justifica, enfim, ali foi um momento. Narrativa do advogado. Exato, nesse sentido aí. Mas, infelizmente, ocorreu isso com o Paulo Onça, ele continua internado e o estado dele ainda inspira cuidados, né? Falando em trânsito, tem imagem do trânsito aí, Caio, Alexandre, vamos conferir o trânsito nesta segunda-feira. Filezinho. Aí aonde, André Araújo? Tem nem trânsito. O que será que foi que aconteceu aí? Frente da água de Manaus. É isso aí. A frente da água de O Manaus. André Araújo, nós estávamos falando agora do professor João Bosco Olha aí, Araújo. O Constantino. André Araújo era o pai do Bosco. Pai do Bosco. Olha aí, Constantino. Platão, do Bosco. Tá chovendo, Caio? O que é isso? Não, tá Não? É o brilho do asfalto. mesmo. Muito bem. E mais? Aí é o Tasmirim. Altais Mirim. Parado ali, essas que é? árvores que não crescem, né? Pô, tem que crescer. Polícia, como essas com árvores. Esse calor, mestre. Cuidado das árvores. Não, mas esse é o calor, Essa mestre. avenida Pode toda. botar água que for. Essa avenida de Djalma Batista cozinhar. arborizada como a nossa Getúlio Aí, Vargas. Aí, Djalma. Aí, Cara, pô. Djalma tá pesado. Tá pesado aí. Os dois sentidos, o que é mais interessante, né? faixa de Aí Manaus pedestre, ia né? arrebentar com essa. E aqui tá menos Pois 3 é. graus no estúdio. Aqui tá bom. Porque ligaram agora aquele dali. Não, aquele ali não. Aquele ali não pode. Aquele Vamos é lá. Calhambeque. Parlamento Municipal, presidente da Câmara Municipal de Manaus, no biênio 2021-2022, e tendo uma das gestões mais polêmicas e desastrosas da história, Davi Reis do Avante deverá ser eleito para comandar o parlamento mais uma vez, e com folgas, sem uma liderança capaz de capitanear os vereadores de oposição e independentes, o candidato do prefeito Davi Almeida, também do Avante, pode até mesmo ser aclamado, ou seja, não ter sequer um oponente no pleito para a próxima legislatura. Álvaro Corado. O governador, até onde eu tenho conhecimento, já declarou, assim, nos bastidores, que não vai se envolver na eleição da Câmara Municipal. Então, isso é um sinal muito forte para a composição política que está se formando para 2026. Então, o que a gente está vendo com a reeleição muito provável do Davi Reis, ou qualquer um que o Davi Almeida queira, é exatamente uma avenida de possibilidades que se formou a partir da eleição desse ano. E a gente precisa reconhecer, o Davi Almeida foi o grande vencedor dessa eleição. Então ele tem condições hoje condições políticas de construir um cenário como esse. E é um cenário que se constrói de forma natural a partir dos resultados que se puseram nas urnas e no processo eleitoral desse ano. Agora, isso talvez não seja tudo, né? Talvez não seja tudo. Ter o presidente facilita e muito. Mas veja, se nós fizermos uma análise assim, um pouco mais apurada, a oposição conseguiu eleger o presidente nos últimos 2 anos na Câmara Municipal. Qual foi o resultado disso? Prático. Não se conseguiu fazer CPI, não se conseguiu investigar contrato, não se conseguiu fazer absolutamente nada. A gente estava falando disso no bloco anterior. Porque o poder ele não se restringe àquele processo. E existe naturalmente uma interferência do Poder Judiciário, no meu entendimento, muitas das vezes ultrapassando o seu limite constitucional, quando ele interfere nas ações interna corpus, ou seja, nas investigações e nos pedidos, né, dos vereadores. Então, naturalmente, é o que a gente estava falando no bloco anterior. Se ele não consegue a presidência, ele usa o judiciário para impedir que o grupo político que está no poder haja contra ele. Então, não me parece uma briga
interessante para qualquer grupo entrar, né? Então, assim, para que o desgaste político de fazer uma vamos dizer assim, um cabo de guerra com o prefeito Davi, que vai ter mais 4 anos, tem o vice-governador sentado na cadeira lá e tendo toda a composição política de 2026 à frente. Para quê essa discussão, né? Então, essa talvez seja o grande X da questão, né? E em 2 anos não se conseguiu fazer muita coisa. Por quê? Porque se chegou à conclusão de que quando você não consegue por vias administrativas dentro do poder, você usa o poder judiciário. E o poder judiciário, a gente sabe muito bem, nos últimos 2 anos no Brasil inteiro, né, tem atuado politicamente, né? Ou seja, as ações dos partidos PSOL, PT, que agiam contra decisões colegiadas no Congresso Nacional, lá no Supremo Tribunal Federal, estão fazendo escola aqui. E aí, meu amigo, não adianta. É efeito cascata. Aí volta aquilo que a gente estava discutindo, esse desequilíbrio dos poderes, esse desequilíbrio quando você tem um consórcio formado por 2 poderes. Hoje é entre o executivo e o judiciário, mas poderia ser entre o executivo e o legislativo contra o judiciário e vice-versa, né? A composição hoje é essa. E o que a gente vê claramente, né, é essa força se impondo, né? Essa força, ela está se impondo. Então não vejo interesses maiores de criar uma briga nesse momento, exatamente por isso, porque é uma briga que não vai se ganhar. Seria uma vitória de pirro, né, que chamam? Porque você vai ganhar, mas os 2 últimos anos mostraram que ganhou, mas não levou. Não conseguiu fazer muita coisa. Só se desgastou. Quer dizer, o que a gente pôde ver é o seguinte: houve um desgaste enorme entre 2 grupos que poderiam ter caminhado juntos nessa última eleição, né, exatamente por conta disso, né, porque se criou uma briga que acabou sendo resolvida lá no Poder Judiciário em todos os casos. Professor Ademir. Nós temos 2 lideranças que estão em exercício no poder aqui, que é o seu governador, Wilson Lima, e o seu prefeito de Manaus, Davi Almeida. O que interessa nesse momento agora, o Álvaro está fazendo uma leitura da conjuntura em função 2026. Sim. Né? Então, a leitura do Álvaro, o nosso analista aqui, é a partir do presente, do presentismo, a 2026, onde o governador vem possivelmente para Senado, aonde o Omar possivelmente venha para governador, e o Davi é uma incógnita, que pode sair governador ou não. É uma grande discussão que está em pauta aqui. Então, a análise do Álvaro já é 2026. No entanto, na política você já viu boi voar. É verdade. Então, o que o governador disse é o que é dito. Nós não sabemos, nenhum poder executivo vai dizer que vai interferir no outro poder. Nenhum diz. O Lula diz a mesma coisa em relação ao Congresso Nacional. O governador diz a mesma coisa em relação ao Poder Legislativo Municipal. Então, nós temos que esperar até o último momento. Ou seja, pode mudar isso? Isso pode mudar. Sim, isso claro. pode mudar de acordo com as tensões, o cabo de força da política. Sabe lá o que está rolando nos bastidores? As tratativas que estão sendo feitas, eu sei, pelos fatos que nós estamos acompanhando, há uma tratativa estreita entre o governador e Omar Aziz. Não sei como é que está a relação do governador com o seu prefeito. Me parece que o governador vai fazer um grande encontro com os prefeitos agora, né? Vai ter um encontro com os prefeitos, os 62 municípios, inclusive está incluído Manaus. Não sei se o prefeito vai comparecer. Se ele comparecer, é um fato relevante. Começamos a pensar assim. De qualquer maneira, o controle, não diria o controle, entre aspas, a eleição da mesa diretiva da Câmara, ela deveria ser autônoma. No entanto, não é. Nós sabemos que tem a influência do seu governador, tem a influência do seu prefeito. O cabo de força aqui está nos bastidores. Se o prefeito conseguir avançar e fizer a sua bancada, a sua direção da mesa, ele vai ter, em tese, uma boa gestão.
uma boa gestão no sentido de fazer aprovar os seus projetos na Câmara Municipal. Como vocês sabem, a democracia no Brasil, ela se dá nesse contexto. Você ganha, mas não leva. O prefeito elegeu, mas não tem a maioria na Câmara. Então é necessário ter o controle. E o controle se faz pela mesa diretiva. Seja A, B ou C, contanto esteja de acordo com a vontade do soberano da Prefeitura de Manaus. Tiago Botelho. O que o Álvaro falou é muito verdade. O governador Wilson Lima não teve interesse de participar desse processo. Até houve uma procura por ele e, ao que tudo indica, eu não tenho essa informação, mas a gente consegue ler também aquilo que não acontece nos bastidores. Ele não se movimentou nessa direção, porque se assim o fizesse, certamente teria condições aí de reunir pelo menos 19, 20 parlamentares em torno de um nome que pudesse ser escolhido por ele, ou que houvesse ali uma conversa entre os parlamentares e um consenso entre aqueles que poderiam disputar. Dito isso, com o governador fora da disputa, ficou muito mais fácil o caminho para a prefeitura que já escolheu o Davi Reis como o próximo presidente da Câmara. O Davi teve uma gestão pífia, na minha opinião, entre 2021 e 2022. A Câmara foi alvo de vários escândalos, foi matéria negativa na mídia quase que os 2 anos inteiros, no meio da pandemia, enfim, na tentativa de fazer ali um puxadinho, kit selfie, são várias ali, compra de café com sobrepreço, um monte de coisa que não condiz com a grandeza da Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, a imagem da Câmara ficou muito arranhada naquela época, e a eleição do Caio André foi em cima desse discurso, de trazer, de recuperar a imagem da Câmara Municipal de Manaus. Mas o fato é que o Davi Reis caminha para se eleger facilmente. Entre 30 até 35 vereadores é o que estão dizendo já nos bastidores aí, que ele deve ter essa votação. Muito porque a oposição não soube se construir sem a liderança do Caio André. Na minha opinião, se o Caio André tivesse sido reeleito, isso seria um caminho mais fácil, porque os opositores e os independentes, que são a maioria, tá? A prefeitura não tem a maioria dos vereadores, aqueles que são da base mesmo do Davi. Os opositores e os independentes são a maioria. Só que ele não vê nenhum outro nome, além do Caio André, alguém que tenha capacidade de capitanear o processo. E aí surgiram nomes, né? Surgiu o nome, por exemplo, da Iomara Lins, da Thaís Alipe, do Diego Afonso, que vale destacar aqui, se esmerou bastante na tentativa de fazer ali a convergência do grupo e não conseguiu, e também do Capitão Carpê. Eu acho que esses 4 não conseguiram convencer os demais. A realidade é essa. E sem a presença do governador para apontar o dedo e dizer esse é o meu escolhido, o caminho do Davi Reis ficou muito mais fácil. Vejamos como vai ser a gestão dele a partir de 1º de janeiro de 25. Será que os erros do passado vão ajudá-lo a tomar novas decisões e um rumo diferente na Câmara? A gente não sabe. A verdade é que o Davi, como o Álvaro disse, foi um vitorioso nessa eleição e não terá mais aquele problema que ele teve nesses 2 últimos anos lá na Câmara Municipal de Manaus. Porque se a Câmara não conseguiu avançar em pautas ali na direção da prefeitura, ela atrapalhou mais do que nos 2 primeiros anos, isso é fato. Agora, com o retorno do Davi Reis, eu não vejo muito essa dificuldade para a Prefeitura de Manaus. Vejo ela caminhando aí em águas tranquilas nesses 2 primeiros anos aí de gestão. Corado, muda alguma coisa? Mais do mesmo? Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar desse episódio é que tudo aquilo que a gente esperava e a gente suscita aqui, às vezes, de desejo de mudança, não me parece estar nesse horizonte próximo. O que a gente vê, na verdade, vai ser mais do mesmo. Eu não consigo acreditar numa pessoa que fez um trabalho ruim e vai voltar, ela mudou e tal. Eu não lembro assim dessa grande mudança.
Você tem vários exemplos aí, o próprio Lula é um exemplo disso, né? Quem achava que ia ter grandes mudanças com Lula, e eu não estou falando da direita não, porque a gente sempre duvidou disso, estou falando da esquerda, né? Que defendeu picanha, aquela coisa, aquela lista de coisas, né? Tá aí, a gente não precisa dizer nada, os números estão aí, a realidade está aí. Então, eu não consigo enxergar na volta do Davi Reis para a Câmara Municipal absolutamente nada diferente. Pelo que eu sei e pelo que eu acompanhei na sua gestão, era um cara ausente, né, de contratos duvidosos. Esse foi o resumo da gestão dele. Um cara ausente de contratos duvidosos. E decisões alopradas. Assim, não tratava com a imprensa, não fazia qualquer tipo de questão de atender ou de trabalhar com o poder principalmente dos vereadores, né? Se os vereadores acharam ruim, porque uma das coisas que levou os vereadores a romper com aquele status quo na época do Davi Reis foi exatamente a ausência de interlocução com a prefeitura. Eu não vejo melhora nisso, pelo contrário, acho que agora o Davi Almeida está muito mais tranquilo para não atender os vereadores nos próximos 2 anos. Eu concordo. E o que me chama a atenção também é a escolha por parte do prefeito desse nome que sofreu tanta resistência nessa legislatura que acaba agora. Me parece que o prefeito Davi, ao se reeleger, não está muito preocupado com aquilo que vão pensar dele. Porque, olha, a Câmara, ela ganhou algum tipo de protagonismo nesses 2 últimos anos. Em relação aos 2 primeiros anos do Davi Reis, isso é fato. Em que pese tenha tido dificuldades aí de avançar na questão da fiscalização, muito também com a ajuda do judiciário, ela teve um protagonismo maior. A Câmara viu a oposição crescer. O grupo dos independentes se tornar uma realidade. Com o retorno do Davi Reis, isso acaba. Mas isso acaba também com o dedo do Davi, né? Que está escolhendo ele. Davi poderia olhar para o grupo dele, o Avante fez 7 vereadores. Pra você ter uma ideia. Tem gente ali que poderia ser uma figura nova dentro do grupo. Mas o prefeito não. O prefeito escolheu alguém da gestão que foi muito ruim. Alguém que ele já teve esse contato. E isso aí precisa ser levado em consideração. Uma coisa que eu queria colocar aqui, antes de passar a palavra pro professor, é que a gente, analisando as escolhas e as decisões do prefeito Davi Almeida, a gente consegue compreender que as escolhas dele, elas não são escolhas pautadas em resultados. Né? Principalmente essas escolhas maiores, elas são pautadas em lealdade, elas são pautadas numa escolha muito mais pessoal do que uma escolha em que você tem. Eu vou dar um exemplo, tá? O vice-governador, né? O vice-governador, ele é zero de política, mas ele é um cara leal ao prefeito. Então, por exemplo, conta muito. Então assim, o Tadeu, o que ele é? Ele é o amigo do Davi. Mas ele não é um cara que tem a presença política. Se ele vai conseguir desenvolver isso nos próximos 1 ano, 2 anos, depende dele, depende da conjuntura e do espaço que vão dar para ele. Mas o fato é que ele não é um cara político. Por exemplo, se o Davi dependesse de votos do Tadeu para uma eleição, não teria. Né? Não teria. Definir a chegada dele. Não teria. Ele, vamos imaginar numa conjuntura que o governador saia e ele vire governador. Ele seria naturalmente o candidato à reeleição ao governo? Provavelmente não, porque não tem presença política, não tem grupo político, não tem capilaridade no interior, e só o Davi sozinho talvez não alavancasse ele. Né? Então isso é só um exemplo de como as escolhas elas são pessoais, são para favorecer o poder dele, né? Quer dizer, a centralização das decisões que devem partir sempre dele. Então o Davi Reis é só mais uma dessas escolhas, né? É só mais uma pessoa que vai compor esse quadro numa posição estratégica para o Davi Almeida. No parlamento. E ninguém quer se indispor com quem se elegeu e tem mais 4 anos aí. O vereador novo vai entrar para criar confusão? Dividir bola? Não, vai. Olha, não vai. Na verdade... O Caio quer falar contigo. O Caio... Tá, mas fale um minuto. Não dá nem para pensar em tática e estratégia. Por exemplo, tática seria o governador se fazer de morto para comer o couve.
A tática seria exatamente isso, fazer de morto aquilo que está no Sun Tzu lá, né? Sun Tzu. Aquilo lá, o governador se faz de morto, jogou a toalha, se fazendo de morto, acenando com Davi a possibilidade de uma tratativa estratégica para 2026. Nós estamos falando aqui só de majoritário, mas nós vamos ter alteração também de candidatura, vai depender da relação com o seu prefeito, com o seu governador, para a eleição para deputado estadual. E federal. E deve aumentar, mas deve aumentar. As duas bancadas aumentam. E deve aumentar. Quer dizer, nós temos que pensar nas duas instâncias, o majoritário e o proporcional. A outra coisa que o Álvaro nos traz à pauta, e é bom refletir sobre isso, nós estamos falando de democracia, e a democracia está assentada nos partidos políticos. Ironicamente, fala-se menos de partido e mais de uma relação oligárquica. Essa relação oligárquica está pautada em quê? Voltamos para Moçambique, na questão da terra, na questão da propriedade, né? E voltamos para a relação afetiva e a relação de lealdade e relação de parentesco. Pois assim tem sido com o prefeito Davi. Relação de parentesco, sua irmã, né? A sua esposa, o seu irmão, são relações de parentesco, é um mundo tribal, é um mundo oligárquico. O mundo oligárquico. E pela lealdade. Agora, ele vai conseguir sustentar essa lealdade, por exemplo, dentro da Câmara Municipal? O Davi é leal? Será subserviente à vontade do seu prefeito? Com certeza. Sim, então pronto. Sempre foi, né? Então, se ele conseguir isso, ele sustenta a tese do grande oligarca. O que não é novidade. Não, isso vem desde Gilberto Mestrinho, isso vem com o nosso querido amazonino, isso se sustenta na questão do governo. Por isso que existem os editais. Os editais existem para isso, para dar transparência, né? E critérios objetivos para uma determinada candidatura. Eles foram eleitos. E agora, em vez de submeter à vontade do povo, submete à vontade do mandatário, ou, como se diz no direito canônico, do ordinário do lugar. Muito bem. Pausa para o café do Norte puro e forte como você e voltamos em instantes. Você está ouvindo Boa Noite Amazônia. Onda Digital. Atenção, ouvintes da Rádio Onda Digital. Tem promoção nova no ar. Menu secreto. Durante o programa Manhã na Onda, o locutor vai dar dicas sobre um prato especial. Fique ligado e anote cada pista. No final, se você acertar sozinho, parabéns! Agora, se for mais de um acertador, vamos ligar para um ouvinte misterioso e ele vai decidir quem será o ganhador. Eu sou o ouvinte misterioso e vou decidir. Então, fique ligado nas dicas. Quem sabe você não é o próximo a desfrutar dessa experiência gastronômica exclusiva. Menu secreto. Apoio Restaurante Vumbora. Rádio Onda Digital. Do jeito que você quer. Saiu na Onda Digital. Shopping é condenado a pagar R$50 mil para casal após constrangimento por segurança em Manaus. Quer saber mais? Acesse o portal da rede ondadigital.com.br. Onda Digital. Lomitas tá on, na Onda Digital. Com os assuntos da semana, entrevistas e a irreverência de Paloma Lomitas. Oi, galera, eu te convido a me acompanhar todos os dias pela TV Rede Onda Digital, canal 8.2 Lomitas tá on, 10h40 da manhã, ao vivo. Lomitas tá on. Vambora, que o programa é babado, é quente e eu te espero. Lomitas tá on. Todos os dias, 10h40 da manhã, ao vivo. Eu te aguardo.
Neste Natal, deixe a magia da criatividade brilhar com presentes únicos e personalizados da Express. Surpreenda família e amigos com canecas exclusivas, brindes empresariais, pijamas personalizados e muito mais. Você traz a ideia e nós transformamos em um presente exclusivo. Visite nossa gráfica ou solicite seu orçamento no WhatsApp 99388-6602. Natal Express. Sua criatividade é o melhor presente. No mundo, tudo acontece a todo momento. E para a informação chegar até você, é preciso investigar. No portal Onda Digital, o jornalismo é levado a sério, através de uma equipe comprometida com você e com a verdade. Na palma da sua mão e onde estiver, acesse redeondadigital.com.br e conecte-se com a notícia. Rede Onda Digital. Quem acessa, sabe. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Meats Burger & Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço, com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Meats, o simples da melhor forma. Que a paz e a esperança do Natal estejam com você. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Da família Onda Digital. Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. Olha, 18h35. Boa noite, Amazônia, Poder Opinião, ao vivo, aqui na FM Onda Digital 92,3, na TV Onda Digital, canal 8.2, no imediato online no poder.com. Colaboração, blog do Botelho. Está nos bastidores direto, já sabe até os votos já do próximo dia 1º de janeiro. Aliás, a programação da diplomação será no dia 17, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, às 16 horas. No dia 1º de janeiro, a posse e em seguida no Teatro Amazonas, e em seguida a eleição da mesa diretora. Todos lá para a Câmara, aonde será realizada a eleição. A programação é essa. Inclusive já está circulando aí o credenciamento dos repórteres, né? Vamos lá cobrir, saber como é que está, como é que vai ser. E você é bem recebido naquela de vez casa. Em quando. De vez em quando. O nosso Boa Noite Amazônia é muito bem recebido naquela casa. De vez em quando. Olha, o Senado deve votar na próxima quarta-feira o relatório do senador Eduardo Braga, do MDB Amazonas, sobre o principal projeto de regulamentação da reforma tributária. O parecer divulgado hoje propõe mudanças da tributação do consumo, incluindo o mecanismo de devolução parcial de impostos, o cashback, para famílias de baixa renda nas contas de luz, água, telecomunicações e gás encanado. Além disso, armas, munições e plásticos fornecidos foram incluídos na lista de itens sujeitos ao imposto seletivo, popularmente chamado de imposto do pecado. Álvaro Corrado. A reforma é uma coisa muito complexa para a gente tratar assim de forma muito profunda, muito rápida, né? Mas o que eu queria destacar é o seguinte, que essa reforma ela não é boa em vários aspectos para nossa região, principalmente para os estados e municípios que vão perder sua autonomia com a criação daquele conselhão que vai definir as alíquotas nos estados e tal. Eu sou muito desconfiado em relação a isso. Não sei se o relatório vai fazer alguma alteração nesse quesito,
Mas o fato é que isso realmente é muito estranho. Essa reforma, como um todo, ela é uma reforma centralizadora e que pouco se conquista com a redução daquela infinidade de impostos que tem no Brasil, né? Então, assim, houve obviamente uma redução, mas se criou ali nessa proposta uma quantidade que no meu entendimento poderia ser até menor, né? Poderia ter o tal do imposto único, até mesmo uma divisão com divisões de alíquotas, mas o fato é que o que está acontecendo ainda é objeto de muita desconfiança do povo brasileiro e do Amazonas tem que ser até o final. O que me faz acreditar que o senador Eduardo Braga, ele tem 2 resultados previstos aí. Ou ele sai muito bem desse processo, ou ele se acaba de vez. Então, assim, eu acho que essa talvez seja uma das relatorias mais difíceis politicamente falando, porque não é só um trabalho técnico. Isso vai mexer com a receita dos estados, isso vai mexer com a receita dos municípios, isso vai arrecadação, né? Então, isso vai mexer com a capacidade de investimento e principalmente vai mexer com a autonomia, né? Que hoje os estados e municípios têm de gerir e estabelecer alíquotas para os serviços e produtos que entram e saem dos seus estados. Então, eu acho que a gente precisa aguardar, mas acima de tudo, ficar atento ao que virá nesse relatório em relação a essas questões específicas. Tem muita coisa, não dá para falar de tudo, óbvio, mas essas eu acho que são coisas mais pontuais que são, no meu entendimento, são relevantes. Professor Ademir. O Álvaro chama muito bem a atenção para não cair no lugar comum. É muito complexo pensar essa questão da reforma tributária, que é um tema recorrente no Brasil. Nós estamos há 2 anos, Álvaro, discutindo isso agora. Mas a reforma tributária é uma pauta que advém desde né, dos governos anteriores do Lula também. Quer dizer, é necessária. O que me chama a atenção, sobretudo, é o princípio da federação. O princípio da federação que foi instituído a partir da tal Revolução Getulista de 30 e 34, ela vem concentrar todo o poder à União. Veja, está muito bem claro, o melhor exemplo que nós temos assim para tornar claro para os nossos ouvintes e telespectadores é o exemplo do Fundeb. O Fundeb é uma bolsa de impostos, me parece que são 20 impostos, que é gerado no município, né, produzido no município e a União toma para si. Olha, esse é um bom exemplo para vocês entenderem aqui essa concentração da União em termos da economia política no Brasil. Então, o Fundeb é produzido no município e no estado, a União toma esses impostos para si e distribui para os municípios e para o estado. Olha aí, a força e a concentração. Aonde é que está o tal princípio federativo? A mesma coisa. Quer dizer, na verdade, o que nós já vimos, não sei se mudou, nós estamos esperando a expectativa do relatório. E mudou alguma coisa? Ou vai concentrar cada vez mais a força na União? Tanto que isso. A proposta se criou um conselho. Quer dizer, tudo concentrado na União. Quer dizer, o tal princípio federativo foi para as cucuias. Tá? Por outro lado também, a bancada do Amazonas, sobretudo destacando aqui o papel do Eduardo Braga, é relevante. O Eduardo ganhou, por exemplo, essa função, né? E conseguiu se fortalecer junto ao seu partido, ao MDB. Isso para nós é importante, mas, como o Álvaro disse, eu concordo, eu sou signatário também, é uma faca de 2 legumes. É isso mesmo. É uma faca de 2 gumes. O Eduardo se afirma, e ele tem tudo para se afirmar, porque tem habilidade, tem competência, tem inteligência política, e não é um neófito e nem um catecúmeno. Ele sabe muito bem tratar essa matéria, conhece bem o seu estado, mas é importante que tenhamos clareza em 2 coisas. Primeiro, a Zona Franca de Manaus. E segundo, a questão do princípio federativo. Minha preocupação. E o Eduardo também, lembrando que 2026 estará sem mandato. Então, possivelmente fará algumas concessões
em benefício de um retorno, uma reciprocidade eleitoral ou eleitoreira. Essa é a minha preocupação, que eu compartilho com os meus companheiros e companheiras de luta. Botelho. Eu vou fugir um pouco aqui do que os meus colegas falaram, que focaram na questão local. Eu quero lembrar que a reforma tributária, ela vai fazer com que o Brasil tenha o maior imposto do mundo. Serão 28% aí de imposto. A reforma tributária, ela é danosa para o setor de serviços. E o setor de serviços, ele representa 70% do PIB brasileiro. Em que pese ela possa ser boa para a Zona Franca de Manaus, ela é ruim para a economia como um todo. E sendo assim, ela consequentemente será ruim para a Zona Franca de Manaus, porque não adianta você permanecer, você garantir incentivos se você não fomenta a economia, o aceleramento da economia, porque vai em algum momento a conta não vai bater. Então, a reforma tributária como um todo não é boa para o Brasil e, consequentemente, não será boa para a Zona Franca de Manaus, em que pese os incentivos possam ser mantidos aí nesse relatório do senador Eduardo Braga, que será apreciado na próxima quarta-feira. Basicamente isso. Pausa pro café. Do norte, puro e forte como você. Pois não. Maravilhosa pizza. Peça no delivery. Food. Queijos e carnes ervas. Massa de tomate. Essa pizza é foda. 994224446. Essa pizza é boa. Cantina Toscana. 994224446. Bora! Cantina Toscana. Atenção, loucos por pizza! Você já imaginou ganhar um rodízio de pizza deliciosa todos os dias? Pizza todo dia. Na onda tem pizza todo dia. Calabresa portuguesa margarita. Agora isso é possível com a promoção da Onda Digital Loucos por Pizza. Sorteio de pizza todos os dias. Como é que é? Isso mesmo. Todos os dias você pode ser o felizardo a ganhar um rodízio de pizza. E o melhor, é super fácil participar. Fala aí. Sintonize 92.3 Onda Digital. Siga a Onda Digital no Instagram. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 99334-1870 com a frase Eu sou louco por pizza. O sorteio acontece todos os dias no final do programa. Apoio Facino de Pizza, o restaurante mais completo da cidade. Pizza todo dia. Na onda tem pizza todo dia. Saiu na Onda Digital. Comissão da Câmara Federal aprova projeto que incentiva pagamento por aproximação no transporte coletivo. Quer saber mais? Acesse o portal da redeondadigital.com.br. A Rádio dos Clássicos também toca as novidades no mundo da música. All the hits. Rádio Onda Digital. One station. Neste Natal, deixe a magia da criatividade brilhar com presentes únicos e personalizados da Express. Surpreenda família e amigos com canecas exclusivas, brindes empresariais, pijamas personalizados e muito mais. Você traz a ideia e nós transformamos em um presente exclusivo. Visite nossa gráfica ou solicite seu orçamento no WhatsApp 99388-6602. Natal Express. Sua criatividade é o melhor presente. Lomitas Taon, na Onda Digital. Com os assuntos da semana, entrevistas e a irreverência de Paloma Lomitas. Oi, galera, eu te convido a me acompanhar todos os dias pela TV Rede Onda Digital, canal 8.2 Lomitas Taon, 10h40 da manhã, ao vivo. Lomitas Taon. Vambora, que o programa é babado, é quente e eu te espero. Lomitas Taon. Todos os dias, 10h40 da manhã, ao vivo. Eu te aguardo. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Meats Burger & Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço. Com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Meats, o simples da melhor forma. Onda Digital.
Voltamos a apresentar o programa Boa Noite Amazônia. 18h49. Você está no seu Boa Noite Amazônia. Hoje é segunda-feira, iniciando a semana, né? Dezembro, 9 de dezembro, depois de Nossa Senhora da Conceição, ontem, padroeira do estado do Amazonas. Ontem foi aniversário do professor Ademir. Aniversário do Ademir. Graças comemorado desde meia-noite alvorada de fogos. Teve uma série de comemorações. Festa, Jaraqui Fest. Jaraqui. Pena que a feira não foi inaugurada. Não foi inaugurada. Eu estive lá na feira, não avançou a obra, não terminou nada. Tava todo um material lá, já tiraram. Podia fazer só o teu aniversário lá. Não terminou a feira, não. É triste isso. Uma completa, não termina. Muito triste isso. Ali tem aditivos e mais aditivos. Deus o livre. E não avança. Olha, e o governador Wilson Lima anunciou hoje que a segunda parcela do 13º. Olha essa notícia. Isso é boa notícia. Atenção, hein? Dos servidores estaduais será paga nos dias 16 e 17 de dezembro. E essa iniciativa, aliada à antecipação da folha salarial e ao repasse do auxílio estadual, injetará mais de 1,64 bilhão na economia do Amazonas, incrementando as vendas do comércio neste período das festas de fim de ano. Tem um vídeo aí, Caio Alexandre. Olá, meu amigo, minha amiga, estou passando aqui para dizer o seguinte, que nesse final de ano nós vamos injetar aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais na economia com o pagamento da segunda parcela do 13º e o adiantamento do salário dos servidores. Então, atenção, servidores, nós vamos pagar a segunda parcela do 13º salário nos dias 16 e 17 agora de dezembro e vamos adiantar o salário desse mês. Será pago nos dias 19 e 20 e o auxílio estadual permanente será pago no dia 20. Isso é importante porque movimenta a economia, gera emprego, gera renda e todo mundo consegue concretizar aí o plano que fez para o Natal e para o Réveillon. Um abraço a todos. Aí uma boa notícia, hein? Boa notícia. Boa notícia. Agora o governador também pode marcar um bingo se oferecer o quê? O 14º para os professores. Fundeb. Para os professores com Fundeb. E se o Davi, que está se fazendo de morto agora, não apresentar, o governador apresentar, aí muda tudo. O cenário muda. E tá um silêncio. Eu acho que os dois estão escondendo cartas. Será? De um lado e do outro. Muito bem. Vamos aguardar. Corado, o que tu diz? Tô todo mundo feliz com essa notícia. Os professores agradecem, os servidores agradecem. Ninguém tá triste. Tá tudo bacana. Professor. E a malandragem também fica muito atenta. Fica atento, 17, 18. Olha os golpes. Cuidado com uma ligação dizendo que eu tinha feito um Pix 2.500 uma bet. Eu contei essa história Eu contei essa história. Aumenta a segurança, né? Ao mesmo tempo que oferece esse investimento, tem que aumentar a segurança em todos os bancos, etc. Tem alguém mandando aqui uma mensagem dizendo que a minha CNH vai ser suspensa. Olha já! É isso aí. Olha já, maninho. Poxa vida, depois de... Então que a sua conta, seu cartão fez um pagamento, não sei o quê. Quer saber se você autorizou? Ligue se você não autorizou. Você liga, já Só falta dizer aqui que eu fiz uma compra na Mesbra. Não, na Lobras. Mas interessante, né? É verdade. O governador ter antecipado aí o pagamento do 10º, o pagamento do salário, isso vai colocar dinheiro na rua, né? No comércio, nos serviços. Isso. Final de ano, normalmente as pessoas Natal e Ano Novo, comprar, tranquilo. Só que aumentou roupa tudo. nova, No mercado, aquele peru suculento. Por exemplo, mandei ajeitar reais a mesa de jantar. A mesa de 50 pau o quilo do pernil. Professor, aumentou o que tudo, foi, bicho? O professor está dizendo que a cesta básica aumentou aí. O que a gente Aonde? Estúpida. Aonde? Quando? No supermercado, né? Oh, meu Deus. Vai
Já comeu a picanha, Vai professor? comprar o teu peru. E a picanha? O peru tá mais caro que a picanha. O pessoal vai comer o pé de galinha agora. Agora, ao vivo. Tem uma rouva agora. Ao vivo. Recado pro Álvaro Corado ao vivo. Chegou um pirarucu e uma ventrecha. Com Saúde e prosperidade. Muito bem, muito bem. Vamos embora? Tudo certo? Tudo certo. Então pronto. Boa noite, professor. Boa noite, meu jovem príncipe da beira. Te saúdo. Grande vigário geral. Meu Deus. Agradeço aos companheiros que nos escutam, que participam conosco, que mandam mensagem. Muito obrigado. Aquela máxima continua. É melhor estar conosco aqui do que mal acompanhado. E vamos lá. Obrigado. Boa noite, Álvaro Corado. Boa noite, uma noite especial aos botafoguenses. Botafogo! Pessoal que Será ganhou. que pode tocar o hino do Botafogo? Não, ninguém sabe. Na moleza do São Paulo, não foi não? Mas mereceu. São Paulo mereceu. Tá embalado, tá embalado. Merece. Tá embalado. Botafoguense. Tá embalado. Comemore. Isso. E o Vasco foi campeão ontem também. O Vasco tá embalado. Embalado. E o meu Fluminense também, pô. Vocês estão com sacanagem, né? O Flamengo ontem teve Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Também aqui saudando os novos torcedores do Botafogo, que tem muito. São vários. Tem muito. Boa noite, gente. Boa noite. Quando o time tá ganhando, todo mundo é torcedor. Ontem foi a despedida do Gabigol, Gabriel Barbosa, do Flamengo, fazendo gol. Vai pra onde o Gabigol? Deve ir para o Cruzeiro. E hoje o Flamengo faz a eleição do seu novo presidente. Tá acabando agora o pleito. Boa noite. Alô, Caio Alexandre, obrigado, Caio Alexandre, obrigado ao Marcos Salles. E a coordenação geral é de Álvaro Corado. Boa noite. A gente, a estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária.